E é por isso que eu acho importante essa postura que você destacou no início da sua fala, Thalita, a postura do Lula naquele. Ele primeiro, talvez poucas pessoas tenham reparado, ele foi muito firme. Por exemplo, na questão da regulação da mídia, tá? Ele não voltou atrás. Ele não partiu para não é nada disso que vocês estão pensando, é mais uma regulação econômica. Não. Algumas pessoas disseram, ele deixou para o Congresso, mas sempre foi uma atribuição do Congresso. Sempre foi. Não pode ser regulado isso por decreto. Tá? Em segundo lugar, ele, na pergunta que se referiu a uma suposta nova carta aos brasileiros, estabelecendo, como naquela de 2002, compromissos com o empresariado, com o capital, etc. Ele não respondeu no sentido de fazer um documento que prometesse conciliação, prometesse moderação, prometesse digamos assim, uma certa submissão ao mercado financeiro, aos interesses do capital. Ele fugiu de dar uma resposta positiva nesse sentido, o que, para mim, demonstra que o Lula, nessa segunda possível oportunidade de governar o país, ele vai trabalhar numa linha de mudanças mais profundas, mais essenciais, mais estruturais na economia brasileira. O que, aliás, é outra coisa que também chamou a atenção, não sei se você viu, no início da fala dele, ao falar da retirada dos direitos que a população vem sofrendo desde o governo Temer, desde a posse do governo do Temer depois do golpe contra Dilma Rousseff, ele se referiu 3 vezes a Getúlio Vargas como criador desses direitos. E eu acho que tem uma certa ironia, tem uma certa remissão histórica isso aí, entendeu? O Lula voltará possivelmente ao governo absolutamente consagrado por uma absolvição político-eleitoral dada pela maioria da população. Isso tem uma força muito grande. Eu creio que o Lula, de 2023 em diante, se ele vier a ser eleito, acho que teriam que acontecer fatos novos muito relevantes para que isso não acontecesse, e ele será um presidente de uma ação muito mais efetiva sobre a realidade, sobre a organização da vida brasileira, do que foi nos 2 primeiros governos. Acho que o Lula volta disposto a, sem brigas, sem ofensas, sem gritarias, sem alterar o perfil de diálogo moderado que ele sabe desenvolver, ele volta com a pretensão de fazer mudanças mais profundas no Brasil. Mas deixa a gente voltar a esse episódio do Bolsonaro. O Bolsonaro agora partiu, agora não, já de algum tempo, partiu para a terceirização dos problemas. Então agora tudo culpa de alguém. Se a gasolina sobe, é o ICMS dos estados. Quando a história do ICMS cansa, ele parte para defender na base da elevação dos preços internacionais do petróleo, que, aliás, hoje subiu mais 2%, e diz que não pode fazer nada, que não é com ele. O encalhe do indicado do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também agora a culpa é só do Alcolumbre. Ele sentiu que a indicação foi para o brejo e precisa botar a culpa no Alcolumbre para se livrar da pressão que está sofrendo. Eu tenho certa dificuldade de chamar o Silas Malafaia e o Marco Feliciano de líderes evangélicos. Eu tenho tanto respeito pela comunidade evangélica, mas dos aproveitadores, digamos assim, dos vendilhões do templo, Silas Malafaia e Marco Feliciano, que estão cobrando abertamente, duramente, Jair Bolsonaro pela aprovação do ministro terrivelmente evangélico, ele já está empurrando a culpa para o Alcolumbre. O governo brasileiro é praticamente exercido pelo Arthur Lira, que decide o que vai ser votado, o que não vai ser votado, se teremos reforma tributária, se não teremos reforma tributária, se teremos reforma eleitoral, se não teremos reforma eleitoral. É dele a liderança política e as coisas aparecem de um dia para o outro no plenário da Câmara para serem decididas. Você vê só,
essa história da mudança do Conselho Nacional do Ministério Público, deixando ele menos autônomo e trazendo ele para uma participação maior do Legislativo, que, aliás, é legítima, em tese é legítima, só não é legítima porque os propósitos que movem isso são, em alguma medida, obscuros. Tá? Agora, a gente também não pode deixar de reconhecer que o Ministério Público fez por onde mereceu esse tratamento. Ele erodiu seu apoio, que vinha forte desde a Constituição de 88, passando a praticar abusos, passando a praticar atitudes que são absolutamente autoritárias, e era natural que houvesse essa reação. Mas o Bolsonaro, espertamente, terceiriza esse problema e dizem que ele já ensaia uma conta de chegar pela qual ele indicaria o Augusto Aras para o Supremo Tribunal Federal e faria ascender essa Lindora Araújo, que é uma promotora bolsonarista, quase que ao nível daquele Ailton, foge meu sobrenome, aquele Ailton do Ministério Público de Goiás, que parece que queremos levar a Idade da Pedra novamente. E isso surge. E parece que o governo não tem nada a ver com isso. Parece que o governo não tem posição a respeito. Tudo corre de acordo com a vontade do Arthur Lira, que se tornou um tratorador. Ele está passando muito mais que o Ricardo Salles, a boiada dele na Câmara, de um dia para o outro. Então, o Brasil perdeu a sua institucionalidade. As coisas se resolvem de um dia para o outro, na base do tenho 262 votos para decidir a parada na Câmara, está resolvido o problema e vamos embora. Entendeu? Alguém escreveu hoje, não me lembro quem, que as coisas grandes devem se mover lentamente. Elas precisam da prudência, como você está dirigindo um caminhão. Você não tem a mesma agilidade que um fusquinha. Um golpe de direção para cá, um golpe de direção para lá, numa coisa de tamanha envergadura, como é a economia brasileira, como é a vida institucional brasileira, frequentemente conduz ao desastre. Você quer ver uma coisa? Até hoje ninguém consegue dar uma resposta objetiva se a reforma do imposto de renda, inclusive o das empresas, gera ou não mais carga tributária. Até hoje ninguém conseguiu responder se ela gera ou alivia carga tributária. O que ela faz é passar de um lado para o outro as coisas, sem saber como isso vai se refletir na arrecadação de estados, municípios, na vida empresarial, em golpes que se possam dar para antecipar o recolhimento de impostos. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou distribuir lucros e dividendos. Esses lucros e dividendos são a parte que eu deixei de reinvestir, deixei de fazer novas ampliações, novas estruturas, novas instalações, em adquirir outras empresas, etc. E tal. Quem é que antes, no trimestre anterior, a taxação dos lucros e dividendos não vai zerar completamente seus investimentos para trazer sem imposto tudo que pode trazer? Quanto é que o Brasil perde em arrecadação de impostos e quanto é que ele perde, sobretudo, em iniciativas econômicas, em ampliações, em obras e investimentos por conta disso? Não tem resposta. Isso é uma maluquice. Você vê gente conservadora, como Maílson da Nóbrega, por exemplo, ex-ministro do governo Sarney, de progressista não tem nada, dizendo assim, olha, pelo menos com o Lula a gente sabe o que vai acontecer. Com o Bolsonaro a gente não sabe o que será o dia seguinte. Então, esses fatores estão influindo fortemente na administração da política econômica. Eu não olhei agora, parece que o Banco Central começou uma intervenção no mercado, mas mesmo nesse dia meio morto para o mercado financeiro, que enforcado entre um final de semana e um feriado, sim, nós já estávamos com o dólar chegando a 5,54. É possível que tenha caído, porque vou até olhar aqui, não está nada, 5,53,21, quer dizer, o Banco Central deu uma pancada e não conseguiu resolver o problema. As coisas continuam se agravando no mercado exterior. Eu falei do aumento de 2% do petróleo, mas há também a crise energética na China,
Há também a crise do gás de aquecimento na Europa. Há também um impasse nos Estados Unidos sobre a elevação do teto da dívida pública e as ameaças cada vez mais fortes do Federal Reserve de ampliar o valor da taxa de juros do Tesouro Americano, o que provoca uma reação de alta, sempre provoca uma reação de alta no dólar, que nós não estamos podendo suportar. Então, não se enganem com essa história do Paulo Guedes, de a economia está voando, está bombando, ou do Roberto Campos Neto, dizendo que o pior da inflação já passou. Não é verdade. Não é verdade. É claro que o crescimento da inflação pode até se atenuar um pouquinho, porque vão sair meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, que tiveram índices altos, né, que serão substituídos por índices igualmente altos, mas que no somatório total manterão em torno de 10 e alguma coisa por cento a inflação acumulada de 12 meses. Mas não vai cair. Não se espere uma inflação de 9%, menos de 9% para o ano de 2020. E isso quer dizer o seguinte: como o INPC, que reajusta o salário mínimo, as pensões, os benefícios, vai subir um pouquinho mais, talvez na faixa de 10% a 11%, o espaço fiscal do governo para fazer o que ele pretende que seja um pacote de bondades no ano que vem se estreita. Tá? Bolsonaro não tem condições de interferir de maneira forte, significativa, no grau de empobrecimento da população brasileira. Infelizmente, até. Nós todos gostaríamos que esse grau diminuísse. Mas não tem. E nós vamos continuar, pelo menos até setembro, outubro do ano que vem, com uma taxa de inflação bem perto dos 10%, sem nenhuma esperança de alívio para a população. E seriam essas medidas as capazes de reverter minimamente essa taxa de rejeição. Então, como você coloca, de fato, não é teto, isso deve aumentar muito mais no ano que vem até chegar a 2022. É uma situação irreversível. Thalita, porque o que acontece? Essas são medidas mitigadoras necessárias, porque você não pode ver as pessoas catando osso, catando lixo para comer, isso é inadmissível. Isso viola os nossos princípios mais básicos de humanidade. Mas a gente tem que saber que a simples transferência de renda não resolve o problema da pobreza. O que resolve o problema da pobreza é o desenvolvimento econômico em bases socialmente justas. Então, para isso, nós não temos projeto algum. Não, é. Ninguém de nós é capaz de dizer que o Brasil pretende avançar no setor tal. Qual o setor que o Brasil pretende avançar? Nós vamos avançar porque o aeroporto de Congonhas ou o aeroporto de Santos Dumont vão ser entregues à iniciativa privada? Não, porque não temos crescimento no transporte aéreo. Porque a passagem aérea subiu, está na manchete do Valor hoje, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 50% esse ano. O pobre não anda mais de avião. O pobre não vai se junta esse cenário. Então, se junta esse cenário agora. Diga. Vai privatizar esse setor e ele vai melhorar. Não vai. Não vai melhorar. Na mão pode ser o maior gestor privado, porque você não tem demanda. Você não tem demanda, você só tem problemas na demanda naquelas atividades que se ligam ao setor de commodities. Então, por exemplo, você pode ter um desenvolvimento da indústria siderúrgica sem o desenvolvimento, por exemplo, da indústria da construção civil, que é a sua grande consumidora de produtos, da indústria de eletrodomésticos da linha branca e da linha marrom, que é outra grande consumidora de produtos. Mas você não tem, em nenhum desses setores, perspectiva de crescimento. Então, o que acontece? Você vai crescer para exportar. Você vai crescer para exportar. E nós estamos diante de um dilema que é sério, que talvez poucas pessoas tenham percebido. Nós nos tornamos um país tão exportador, em matéria de agronegócio e em matéria de commodities, que não podemos manter essa atividade e, ao mesmo tempo, garantir níveis adequados
de proteção ao meio ambiente. Uma parte Sim. significativa do que nós estamos assistindo em matéria de crise hídrica é da água que é retirada para irrigação das plantations, porque é só assim que podemos falar, né, da plantação em larguíssima escala que o Brasil faz. É claro que tem produtores que fazem isso com consciência, com limites, etc. Mas, se não fizer com jeito, sem jeito vai fazer, porque precisa da água. Né? Nós não podemos expandir a exportação de minério, né, principalmente daqueles que exigem uma movimentação de terra, né, 10, 20, 100, 50 vezes mais maiores em volume do que aquele volume de minério apurado, sem destruir cada vez mais as serras, as encostas, sem produzir cada vez mais barragens de rejeitos, cada vez mais bombas de lama prontas a se despejar sobre cidades, sobre vales, sobre rios. Então, nós precisamos discutir isso. É claro que não se quer negar nem o agronegócio, nem o setor exportador mineral, mas é preciso saber que isso não é grátis. Nada é grátis, como dizia o adorado Friedman. Né? Não há almoço grátis. Né? Todas essas coisas custam ao país, custam a nossa sobrevivência como nação. Então, o Brasil ou se desenvolve com base também na produção e no consumo interno, que estão completamente abandonados, completamente largados de lado. Sim. Ou, se quiser continuar com a monocultura da exportação, não vai se livrar desses problemas. O preço do minério de ferro dobrou praticamente nesses últimos anos. Tá? O que isso trouxe de benefício para o Brasil? Nada. Sim. Você sabe, Fernando? Não, sabe que hoje, inclusive, que o que falta para Lula avançar em relação ao eleitorado, inclusive, é avançar, inclusive, na discussão da agenda ambiental, né, como prioridade agora no governo a partir de 2023. Então, essa seria uma agenda importante. Eu não acho que seja ambiental, acho que ela é econômica. Acho que a palavra correta é de sustentabilidade. Tá? Por quê? Porque não é sustentável, tá, você crescer a retirada, tá, de minério, ou crescer o avanço sobre terras agricultáveis, ou crescer a demanda de água para irrigação, sem que isso traga benefícios econômicos e sociais para o país, porque precisa ter um limite. Não é uma questão de escolher, de ser contra ou a favor do agronegócio. Trata-se de colocar metas de conservação e de produção que tornem esse negócio sustentável. Porque se for só aumentar, é a velha história da galinha dos ovos de ouro. Que quando você quer apurar o máximo possível, no menor tempo possível, você abre a galinha e tira os ovos. E a galinha morre. Se ela não morresse, seria perfeito. Mas, infelizmente, ela morre. E nós estamos com esse problema. Olha, o portal Metrópolis, outro dia, publicou uma matéria inacreditável, tá, sobre a transformação do Rio Araguaia, um dos maiores ali que nasce na região do Centro-Oeste e corre para a Amazônia, num leito seco, por quilômetros e quilômetros e quilômetros. E essa seca foi produzida, claro, por uma estiagem, mas também porque todas as terras ao longo do Vale do Rio, tá, que vai lá até a Barra do Garça, tá, foi ocupada por lavouras de monocultura que estão drenando a água do rio para irrigação e não sobra recurso natural. E a gente sabe que essas agências de controle, a ANS agora, no caso da Prevent Senior, provou isso. Né? Elas são pequenininhas, pobrezinhas e fraquinhas diante de empresas poderosíssimas. Então, as autorizações de água, etc., são dadas a granel. Sim.
Sim. São dadas... É desesperador, realmente. Essa destruição do nosso país que não acaba em diversas áreas. Fernando, eu preciso encerrar com você para ir para a próxima. Eu sei que tá uma delícia bater papo com você, estava com saudades, inclusive. É sempre muito bom te ouvir. Vamos continuar essa conversa numa próxima, tá bom? Olha, um beijo enorme para você, se cuida. Bom feriadinho aí para você. Não passe raiva. Feriado, Thalita? O blog não para, não tem feriado aqui. Aqui é jornalismo não para, né, Fernando? Só tenho alívio quando a princesa Isabel da TVT me liberta da prisão do teclado.